Bom dia, Dani. Bom dia, meninos. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Como é que vocês estão? Estão bem? A minha Sempre. garganta não está me ajudando. Tu e o Mas maestro. Pois é, minha gente. Sabe que hoje eu acordei mais desacelerada e tive alguns pensamentos, assim, porque foram uns dias bastante corridos, né? E eu tive a oportunidade essa semana de conversar com pessoas muito maduras. E eu dizia, e aí, tudo corrido? E a pessoa dizia, não, tá tudo bem. Poxa, daí como foi- assim? Como assim tudo bem, Como assim, né? tudo bem? Quem você pensa que é? Pra dizer Como tá assim? tudo Que bem. mundo tu vive, Para né? Isso. E aí me fez pensar muito sobre essa nossa linguagem, né, de final de ano, linguagem de começo de ano. A escola começou, depois do carnaval o mundo começa. E a gente tem esses jargões e algumas expressões que a gente acaba usando. E é muito interessante que à medida que a gente usa, a gente começa a acreditar, né? E aí essa pessoa me deu um choque de realidade, assim, porque eu estava na linguagem, assim como dizer, oi, tudo bem? Era, e aí, tudo corrido? E aí esse meu amigo disse, não, tá tudo certo, tudo tranquilo. E eu pensei, comigo também. Porque eu tinha feito várias escolhas para o final do ano. Eu tinha conseguido, né, fazer algumas escolhas que estavam sob o meu comando, outras naturalmente não. E isso me fez pensar um pouquinho sobre o nosso assunto felicidade. Existe um grande paradoxo na felicidade que se chama o progresso. Existem muitos paradoxos, mas me fez lembrar esse agora para comentar com vocês. O paradoxo do progresso é quando a gente vê que o mundo está progredindo, a saúde está melhorando, sempre comparando com a história, na nossa história pregressa, né? A gente olha em termos de natalidade, expectativa de vida, recursos tecnológicos, a gente tem muitos ganhos. E a gente ainda tem uma sensação que a vida é muito ruim e difícil. E a gente reclama que a vida é complicada quando tem muito menos pessoas vivendo na pobreza. Ou seja, os indicadores sociais, de forma geral, estão muito mais positivos, né? Certo. Claro que a gente, não, com isso, não quer negar que a gente pode melhorar, que ainda há pobreza, que ainda há violência, miséria. Então, tem muitos problemas, mas se a gente olhar um pouquinho mais para trás, a gente teria muito mais condições de agradecer, de entender que a gente conquistou algo, que a gente pode conquistar ainda mais, do que a gente ficar reclamando dos nossos problemas. Lembra que a gente já falou várias vezes aqui sobre o viés da negatividade. Nós temos esse viés impregnado na gente. Então, quando a gente olhar uma situação, a tendência é a gente reclamar, ver problema, porque a gente quer resolver problemas. E a gente precisa sobreviver nesse mundo, a gente quer se proteger, né? Então, esse paradoxo do progresso, ele nos faz isso. Poxa, a gente tem que ter consciência e novamente trazer essa palavra presença com consciência, para eu lembrar que, poxa, a vida não tá tão ruim assim. Poxa, o meu final de ano não tá tão complicado assim. E se Não tá tão corrido assim. não está tão corrido assim, e se estiver, eu poder pensar, que escolha, que nãos que eu posso dizer neste final de ano? Ou que sims que são obrigatórios? E que nãos eu posso exercitar para me libertar daquilo que não me faz bem? Ah, porque eu preciso ir na festa do final de ano, porque eu preciso isso, porque eu preciso do grupo de futebol, porque eu preciso... E, gente, de fato, a gente só consegue tomar decisões incríveis e libertadoras na vida quando a gente precisa parar. A gente entra nessa correria, nessa ideia de que tudo está corrido, a gente acredita, começa a ficar ansioso, não toma boas decisões e foi-se a felicidade. Vira uma bengala. É uma bengala, mas lembrando do que eu tenho poder de escolha. E aí, pensando sobre essas questões, né, do quão o não é libertador, do quanto eu posso exercitar esse não, em que situações eu posso exercitar o não, será que aquele grupo para mim ele é tão importante que eu preciso ir? Será que um não temporário, não tenho condições agora, ok? E as pessoas não vão entender, a gente cria noias, né? Não vou entender, eu sou o único de fora. Mas a gente tem que pensar realmente como adulto. Tem momentos que esse não, só para eu ficar em casa e descansar um pouco mais, que seja olhar uma série, estar com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, Sim. é muito mais renovador para a minha vida. Ou escolher o grupo mais leve para eu poder rir, para eu brincar, para lembrar de histórias. Eu, inclusive, ontem encontrei um grupo que há muito tempo eu não via. Eu disse, nossa, como foi renovador. Então, aquele sim para mim foi muito importante. E outras nãos também foi muito importante. E me fez lembrar de uma história que é da cidade dos carregadores de pedras. Cidade? Dos carregadores de pedras. Essa literatura, entre aspas, infantil é genial. mostra pra né? Vou câmera mostrar ali. aqui da Sandra Branco.
Aí. Esse livro, gente, é genial. E eu vou lê-lo de uma forma muito resumida, né? Porque a historinha dá uns 10, 12 minutos e a gente não tem esse tempo no ar, Não a gente temos. sabe, né? A gente tá correndo. É aqui. isso aí. Adorei. A gente tem um tempo adequado, né? E eu vou ocupar bem esse tempo, com paz no coração. A cidade dos carregadores de pedra justamente fala sobre essa questão da escolha, né? E o livro conta a história do Pedrinho. Sempre tem uns Pedrinhos na história, né? Ô, Joãozinho. Então, o Pedrinho. Joãozinho, o Pedrinho, mas aqui é o Pedrinho. E o Pedrinho, desde pequeno, ele foi levado a acreditar que todas as pessoas deveriam carregar pedras durante as suas vidas. Como se fosse uma espécie de obrigação, sabe? Isso já começa lá no nascimento. Quando nasciam os bebês, em vez de roupas, brinquedos, o que eles ganhavam? Uma sacolinha com pedrinhas coloridinhas e perfumadas. Ai, que lindo. Assim, as crianças iam crescendo, venerando suas sacolinhas. E aí, ai de quem as tirasse de perto aquelas pedras. Eram como se fossem amuletos. Elas criavam pelas pedrinhas um certo afeição, um amor. E isso virava uma crença mais tarde muito forte sobre a necessidade de sempre estar carregando aquelas pedras. Então, quando as crianças cresciam, passavam a conhecer melhor a cidade, elas viam que todo mundo carregava pedra. Então, aquilo era algo muito importante. E o Pedrinho era um menino muito incrível, e com ele também não era diferente, ele tinha ganhado as pedrinhas dele. Então, quando ele começou a conhecer a cidade, ele viu que o padeiro tinha pedras grandes, maiores até que os pães que ele fabricava. Ele passeava pela cidade e adorava observar essas pessoas, enfim, para entender o que elas faziam com as suas pedras. Até que um dia ele viu uma bela menina de olhos amendoados que não ostentava nenhuma pedra ou pedrinha. Opa! O menino ficou em si mesmado. Mas que estranho, pensava ele, aproximando-se da menina, que se afastava sem dizer onde estavam suas pedras. Alguns anos depois, o Pedrinho descobriu que a tal menina se recusara a carregar pedras. E quando cresceu, ela se transformou a prefeita da cidade. Veja que menina audaciosa, né? O Pedrinho, inclusive, tinha um pai que lhe contava que o seu avô, o avô de Pedrinho, tinha até um burrico que o ajudava a carregar as pedras. Então, tinha gente que carregava lascas de pedra, carregavam pedregulhos, até paralelepípedos. Então, assim, cada um tinha o seu fardo, né? Cada um carregava as pedras, né, que precisava. Acontece, deixa eu me ver aqui, o fato é que todos, sem exceção, tinham sua carguinha de pedras a carregar. E eles andavam pelas ruas, avenidas com essas pedrinhas. Saíam de suas casas e cumpriam suas rotinas sempre carregado delas. Dava até a impressão de que era natural carregar pedras. E Pedrinho, um dia, quis saber de onde vinha essa história de carregar pedras. E foi lá falar com seu pai. Ô pai, quem haveria começado a carregar pedras, hein? Inconformado, meu pai disse, olha, eu não sei, meu filho, vai lá falar com a tua mãe. Clássica Pergunta frase. difícil, Então, A perguntou para sua mãe. Sabe. E a mãe disse também, filho, eu não sei. Então, ele resolveu visitar a pedreira local. Lá encontrou o senhor Pedroso, velho sábio da cidade, que lhe disse, todos devem carregar suas pedras, nem que seja uma só pedrinha. As coisas sempre foram assim por aqui. E aí o Pedrinho retrucou, mas as pedras são pesadas, até mesmo uma pequena pedra incomoda, e eu não quero ter pedras para carregar. E o Pedroso disse, se você não quer carregar pedras por toda a sua vida, você tem que aprender um segredinho. Geralmente as pedras nos são dadas quando nascemos. As pedras são como culpas, medos, tristezas que carregamos. Ficar com elas ou não é uma escolha individual. É uma escolha nossa. É uma decisão que cada um deve tomar. E ao ganhar a sua primeira pedrinha, você não tinha ainda condições de recusar. Mas, assim que crescer um pouquinho, você verá que nem sempre carregamos nossas pedras, e sim, pedras que outros não quiseram ou não conseguiram carregar. A história vai se desdobrando, né? A história é longa, mas ao final, o que aconteceu com o Pedrinho? Porque a gente tem que contar o final da história, né? Eu ia dizer, o final Bem, não tem como não. O Pedrinho, ele se tornou o dono da pedreira, casou-se com a bela prefeita de olhos amendoados, que se recusava a carregar as pedras, vocês lembram, né? E teve 3 lindos filhos, que não ganharam sequer uma pedrinha ao nascer. E essa história, ela é carregada de muitas nuances, assim, né?
ela é muito profunda, né? A gente conta para as crianças. Eu adoro quando a gente conta para as crianças, porque o adulto tem a oportunidade de ouvir histórias profundas também, né? E aqui é isso. A gente recebe tantos medos, tantos problemas, tantas situações, a gente vai carregando, especialmente no final do ano. A gente vem muito carregado, com muita coisa, com metas, com relatórios, o fechamento do mês, planejamento, orçamento. E a gente pode se pensar, eu preciso carregar todas essas pedras? Eu preciso entregar tudo até o final deste ano? A gente já sabe que o mundo não termina no final do ano. E a gente faz essa corrida com a linha de chegada lá como se fosse a 31. O último dia eu tenho que entregar como se fosse o final das minhas... indo para as férias, né? Que a gente se arrebenta. Preciso criar um novo hábito no dia 1º. Tudo. A gente faz aquela virada como se realmente agora eu jogasse tudo para trás, o que não é bom. E não é verdade. A nossa vida já é muito boa. Nós já temos muitas coisas incríveis conquistadas até aqui. A gente só precisa olhar o que a gente está carregando na nossa maletinha da vida. Se existem pedras que eu posso utilizar, inclusive, para jogar numa pedreira, brincar com ela no rio, com uma criança, ou construir um castelo, quem sabe. Então, gente, a mensagem aqui, já chegando ao final, é que a gente, de fato, se coloque, né, nessa história e diga: eu sou um cidadão que preciso carregar pedras? Eu preciso carregar pedras definitivamente? E se eu quero carregar pedras, quais pedras eu vou carregar? Ou quais pedras eu vou lapidar? Então vocês ficam com essa mensagem, entendendo que a gente pode sempre na nossa vida fazer escolhas, porque são das nossas escolhas que a gente tem uma vida ou mais plena, ou mais carregada, ou mais feliz, ou às vezes mais infeliz. Eu espero que vocês aqui comigo, né? Que a gente comece a liberar as nossas pedrinhas, né? Vamos jogar, de repente, umas bolinhas de gude aí, fazer né? Ressignificar essas pedras aí, né? Pra gente conseguir ter uma vida definitivamente mais leve. Muito bem. Baita Ótimo. mensagem, hein? Fim de ano. Show da nossa prof de bem viver, Giba Jasper. O Giba. Fechado. O Giba é um queridão. Semana, inclusive, retrasada, ele disse assim: ô Dani, eu mandei uma mensagem ali, eu acho que foi lido um outro nome, mas fui eu que disse que eu gostei muito. Eu disse: bom, Giba, mas o jeito de escrever eu já conheço. Giba, muito obrigada, e a audiência também. Sem dúvida, essa troca é muito importante. E assim, gente, também é legal. O que vocês quiserem saber sobre felicidade, se tiver alguma... Manda aqui. Manda aqui pra gente, porque eu acho que essa 3710 troca... 4250, manda lá um recado. Isso aí é muito legal, essa troca, até pra gente realmente fazer sentido na vida das pessoas. Fazendo sentido na vida das pessoas, faz sentido na minha vida também. Fechada a conta. Obrigado, Dani. Beijo. Beijo, gente. Bom final de ano. 9h30.